Olá, eu sou André Roncalha e este é o Comentário Econômico da Semana. Tivemos nessa semana o destaque da produção industrial que voltou a crescer 7% em maio, sinalizando que talvez o pior da paralisação da economia tenha ficado no mês de abril. Além disso, tivemos um erro na edição da PEC do Orçamento de Guerra que permitiu ao Banco Central adquirir títulos do setor privado para facilitar a passagem durante o período de calamidade, porém, este erro colocou estes gastos do Banco Central sob o teto de gastos de todo o governo, ou seja, esses gastos financeiros que pela regra normal não entrariam no teto de gastos foram, de maneira advertida ou inadvertida, colocados agora sob o teto. A implicação disso é que, se o governo tiver que comprar muitos desses títulos para estabilizar o mercado de ativos financeiros, ele vai ter que cortar em outros gastos, particularmente aqueles associados às despesas obrigatórias. É difícil dizer se esse foi um erro deliberado ou não, mas certamente isso vai auxiliar o pleito do Paulo Guedes de tentar, de toda maneira, cortar os salários dos servidores públicos. Veremos o que vai acontecer nas próximas semanas a esse respeito. Voltando à produção industrial, o que a gente tem visto é exatamente um início da retomada da atividade, mas esse início de retomada ainda precisa ser visto com muita cautela, porque uma parte importante desse indicador de 7% veio do setor automobilístico, que voltou a crescer quase 100%. Isso sinaliza, evidentemente, uma melhoria da atividade, porém, a gente não sabe o que vai acontecer com a pandemia ainda. E em vários outros experiências internacionais, o que a gente tem visto é que quando as medidas não são eficazes, a economia volta a parar, gerando o que a gente chama de quarentena ioiô. Então a quarentena afrouxa, depois endurece, afrouxa e depois volta. E esse vai e vem da paralisação afeta tremendamente a atividade econômica, porque mexe tanto no nível de emprego, quanto na própria projeção dos investimentos, da produção que o empresário faz. Nesse sentido, o que a gente precisa salientar, e vários estudos têm saído nesse sentido, mostrando que o rigor com que o governo lida com a pandemia é importantíssimo para a rapidez da retomada. Ou seja, não ter hesitação, fazer o que é necessário, como vários países estão fazendo, é fundamental para que a gente saia rapidamente dessa crise econômica que é derivada da pandemia, para que a gente tenha uma retomada da vida normal, ou pelo menos no novo normal que o coronavírus colocou para a sociedade. Por fim, eu gostaria apenas de deixar o destaque importante dessa semana, que foi um terceiro, que a gente ainda vai ver mais para frente o que vai acontecer, que diz respeito à reação dos técnicos do BNDES à TLP, a taxa de longo prazo. Os técnicos vêm dizendo que com essa taxa que vem subindo por conta exatamente da atividade no mercado de títulos de dívida, essa taxa está muito elevada para financiar os projetos, em particular projetos de até 5 anos que o BNDES financia. Então já se fala na busca de fontes alternativas de recursos. Essa certamente foi um dos problemas levantados pelos críticos dessa taxa de longo prazo, que substituiu a taxa de juros de longo prazo, a TJLP, que era subsidiada. Então o que nós vemos é que exatamente neste momento de retomada, em que a gente tem altíssima ociosidade na economia, coexistindo com muita incerteza com relação ao futuro, a taxa de juros ainda no longo prazo, que a gente chama de taxas longas, está muito elevada. E é exatamente esta taxa que baliza financiamentos que o BNDES faz. Ou seja, fica mais difícil a gente conseguir financiar os setores que vão nos tirar desta crise, que são os setores de infraestrutura, todos aqueles setores que mexem com elementos pesados da produção, estradas, portos, toda a parte de eletricidade, saneamento, a gente tem aí o novo marco do saneamento para discutir em breve.
E esses pontos são importantes para evidenciar aquilo que tem sido que a Laura Carvalho coloca no seu novo livro Curto Circuito, é o drama do Paulo Guedes. Então, no momento em que ele vai conseguir finalmente aplicar todos os princípios do liberalismo, a economia está pedindo exatamente mais Estado, a economia está pedindo mais coordenação por parte do governo. E isso tem causado, como nós vemos, uma série de hesitações no momento bastante peculiar e bastante emergencial da nossa história. Então esses são os destaques para essa semana e depois, na semana que vem, a gente retoma com as novidades que vêm exatamente do desenrolar desses 3 grandes eventos. Um grande abraço, bom final de semana.